Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do segundo trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Chegamos à lição de número 7, que tem como título O Perigo da Murmuração. Eu quero neste momento agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal. Quero pedir a você que deixe aí o seu like. Quero pedir que você compartilhe com outros irmãos e irmãs esta aula e que você possa aproveitar bem o conteúdo que será aqui explanado, explicado. Nós temos uma metodologia que talvez você que já nos assiste já percebeu. Nós sempre percorremos toda a lição e destacamos alguns pontos que acreditamos serem importantes para o professor explorar durante a sua aula. Essa foi a metodologia que nós escolhemos para explicar o assunto da Escola Bíblica Dominical para você, caro professor e aluno, e você pode então aproveitar, pegar uma canetinha, anotar aquilo que falamos, destacar, acrescentar aquilo que achar necessário. Sempre trazemos um acréscimo ou uma observação adicional. Nós hoje trouxemos uma tela na qual temos as 10 principais murmurações do povo de Israel no deserto. Espere aí que você terá acesso a esse material tão importante para você levar para o seu aluno, caro professor da Escola Bíblica Dominical. Sendo assim, agradeço a todos vocês que estão conosco nesse momento e te peço que nos acompanhe nesse momento em uma simples, singela e curta palavra de oração neste momento. Oramos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar mais uma vez, através deste canal, transmitindo a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que queremos falar, que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, pegar aí a nossa revista da Escola Dominical. Quem sabe você pode ter à sua mão agora um exemplar da Palavra de Deus e assim acompanhar a nossa aula. Vamos começar, é claro, com o nosso textuário. Sempre começamos com ele, o textuário da lição. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Repetindo, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Vamos então à verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Repetindo, a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 1 a 7, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Vamos, pois, à leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia,
para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Vamos então ao segundo texto, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos prosseguir? E vamos aos objetivos da lição. Primeiro, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Segundo, nós fizemos uma pequena correção e ficou assim: mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de alcançar a, sem crase, terra prometida. Repetindo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de alcançar a terra prometida. E o último objetivo, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Estes, pois, são os objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós, como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, que diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Muito interessante esta colocação inicial, quando o comentarista fala que murmuração e incredulidade andam juntas. Ora, por que murmuramos? Muitas vezes porque não acreditamos, porque não cremos, porque deixamos de confiar na providência divina, porque deixamos de confiar que Deus tem o melhor para nós, porque reclamamos daquilo que Deus nos dá, quando Deus tem sempre o melhor para nós, quando a bênção não chega e ao invés de esperar com paciência no Senhor e ter fé, nós nos colocamos numa posição de resmungadores, de reclamadores, de pessoas que ficam falando mal até mesmo contra Deus. Então é preciso reativar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e parar de murmurar, porque os murmuradores têm uma recompensa que é não alcançar as bênçãos de Deus. E nós queremos alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida nessa caminhada que nos leva ao céu. E o comentarista é taxativo em afirmar que quem murmura não alcança Canaã celestial. Portanto, esta lição é de suma importância. Tomemos cuidado, amados irmãos. É perigoso murmurar. Por isso o título dessa lição é O Perigo da Murmuração. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a murmuração na Bíblia. Vamos lá? O que é murmurar? Aqui o comentarista traz algumas palavras que são traduzidas como murmurar ou murmuração na Bíblia. Se você pesquisar na Bíblia a palavra-chave e outros dicionários, você verá que há muitos outros termos, tanto no hebraico quanto no grego, que significa murmuração. Mas vamos aproveitar aqui o que o nosso comentarista trouxe para nós. Em primeiro lugar, no hebraico, nós temos o quê? Um verbo que significa resmungar, reclamar, murmurar. E um substantivo que significa meditação, música solene, pensamento, conspiração.
No hebraico, a palavra murmurar está relacionado, portanto, ao resmungo. A pessoa que fica reclamando em voz baixa, daí também ter esta noção de algo solene, algo que é falado às escondidas, algo que é sutil e que só se ouve apenas aquele murmúrio, não consegue se identificar as palavras. É interessante quando as pessoas estão murmurando, elas se curvam, elas vão no ouvido de outra pessoa e se aproximam, por quê? Porque é algo que precisa ser resmungado, é algo que precisa ser falado com voz baixa, porque sabe que é algo que não convém fazer, porque sabe que é algo que pode denegrir a imagem de alguém, porque sabe que é algo que pode ofender alguém. Portanto, resmungar, reclamar, murmurar está presente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A palavra grega trazida pelo comentarista significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra com um tom baixo, dois que confabulam secretamente. Então, não é difícil entender o que é murmuração. Murmuração, então, é o resmungo, é a queixa, é baixinho ficar reclamando, relutando contra as coisas que lhe sobrevêm, contra as coisas que lhe acontecem. Enfim, murmurar é reclamar, murmurar é resmungar. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Amados irmãos, muitas pessoas reclamam da vida, reclamam da família, reclamam do governo e, por extensão, reclamam do Deus Todo-Poderoso, como se Ele não providenciasse sempre o melhor para nós. Portanto, não devemos murmurar contra o irmão, contra o pastor, muito menos contra Deus. O comportamento dos murmuradores é o segundo item do primeiro tópico. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Entre os israelitas, dos dias de Moisés, nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, e na igreja em Jerusalém, no início da caminhada dos cristãos ali em Jerusalém, como vemos em Atos capítulo 6, versículo 1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inadequado, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Você deve se lembrar desse texto, Atos capítulo 6, versículo 1 a 7, quando houve murmuração na igreja primitiva e foi necessário estabelecer ali um trabalho especial, um trabalho assistencial. Ali surgiu os diáconos. Apesar do texto de Atos capítulo 6, versículo 1 a 7, não falar a palavra diácono, mas nós entendemos que o trabalho que foi levantado ali naquele momento foi uma diaconia, foi um serviço para atender às causas das viúvas que estavam sendo menosprezadas. Havia uma reclamação. Ora, irmãos, quando há uma murmuração, logo aquilo vai crescendo, tomando conta da igreja. A fofoca vem junto com a murmuração e faz com que a igreja seja envolvida de uma maneira que pode até destruir a unidade da igreja. Por isso, precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Murmurador, reclamador, é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa que não se conforma com as coisas que Deus lhe concede, e isso lhe traz um mal, tanto emocional quanto físico, e muitas pessoas estão doentes, enfermas, e não sabe por quê, porque não sabe agradecer a Deus, porque não sabe louvar ao Senhor pelas bênçãos recebidas, porque não sabe prestar a Ele ações de graças. Portanto, sejamos gratos ao nosso Deus e não vamos ficar murmurando
porque isso vai causar males para nós e para a igreja como um todo. Terceiro, o crente murmurador. Terceiro item do primeiro tópico. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. É importante o uso dessa palavra, naturalizar, porque ela é utilizada para coisas que não são naturais. E nós queremos que elas sejam naturais. Então as pessoas estão hoje naturalizando a violência. É normal, isso é natural. Não, senhor. A violência não é normal coisa nenhuma, não é natural coisa nenhuma. Assim também a murmuração não pode ser naturalizada. Isso é normal, é assim mesmo. Não. O cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele deve ter domínio próprio. E assim como diz o apóstolo Tiago, ele deve saber dominar a sua língua com sabedoria que vem do alto. Continuando, não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Ora, aqui nos faz lembrar dois elementos que fazem parte do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, o cristão deve mostrar-se amoroso, alegre, sempre em paz, longânimo com os seus irmãos, benigno para com os seus irmãos, bom para com os seus irmãos, e expressar uma vida de fidelidade ou fé, mansa, não se agitando, não querendo brigar por posição, brigar por cargos na igreja. E por último, ser temperante, não se deixar levar pelos momentos emotivos, mas ter o equilíbrio vindo do Espírito Santo de Deus. Com essas atitudes, o crente não se torna um murmurador. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo. É claro que aqui há um exagero da parte do nosso comentarista. De todas as maneiras aqui nós entendemos que o murmurador pode ser um instrumento do diabo em várias ocasiões, em várias circunstâncias. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. É o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Portanto, amados, concluindo este tópico, nós temos uma sinopse. Murmurar significa resmungar e reclamar. E o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Repetindo, murmurar significa resmungar e reclamar. E o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Vamos ao segundo tópico da lição. Eu faço um acréscimo, irmãos, de uma expressão de israelitas, para que possa ficar mais compreensível o que nós temos neste tópico. Vamos ler então. Murmuração, impedimento da primeira geração de israelitas à terra prometida. Repetindo, murmuração, impedimento da primeira geração de israelitas à terra prometida. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus é o primeiro item do segundo tópico. Deus escolheu Moisés e seu irmão como auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador, Moisés, o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade, verdade de quem submerge na murmuração, mas sim o quê? Impaciência, ingratidão e desrespeito
a liderança bíblica. Amados, isso é um fato que nós vemos na palavra de Deus que serve como exemplo para nós, como disse Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ali, Moisés e Arão tinham uma árdua missão, conduzir o povo até a terra prometida. Mas tão logo atravessaram o Mar Vermelho, após aquele momento de louvor e adoração e alegria, tão logo viveram aquele grande milagre, o milagre mais citado da Bíblia, que é a travessia do Mar Vermelho, eles começaram logo a murmurar contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Prosseguindo, a murmuração contra Deus, segundo item do segundo tópico. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações. Veja que interessante, irmãos. O Senhor contemplou as murmurações do povo. O Senhor atendeu ao pedido do povo. O povo estava precisando de alimento, o Senhor providenciou e tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Deus atende a oração daquele que clama. Sim. Deus teve misericórdia do seu povo? Sim. Deus tinha um plano com o seu povo? Sim. Cumpriu? Sim. Mas não devemos chegar a Ele com o coração soberbo, com o coração altivo. Precisamos chegar diante dele com o coração quebrantado e contrito. O povo poderia se humilhar diante do Senhor e clamar ao Senhor. Deus teve misericórdia daquele povo, mas à medida que o povo foi murmurando, a ira de Deus se acendeu contra aquele povo e os murmuradores ficaram no deserto. Os murmuradores não chegaram em Canaã. Portanto, o povo, tão logo iniciou a sua caminhada, já começou com uma prática que desagradava a Deus, que era a murmuração. E murmuração contra Deus. Prosseguindo, temos o terceiro item do segundo tópico. Por que é perigoso murmurar? A palavra de Deus diz: quem se endureceu contra ele? Deus, e teve paz? Jó capítulo 9, versículo 4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Amados irmãos, aqui nós vemos algo muito interessante para você comentar em classe, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. O murmurador, ele deixa de ver as bênçãos de Deus. O murmurador desconsidera as bênçãos recebidas do Senhor. Tão logo o povo atravessou o mar, eles se esqueceram que estavam servindo a um Deus todo-poderoso. Olha que a recomendação de Deus para Moisés era para que aquele povo olhasse, presenciasse aquele milagre, para que eles guardassem por gerações aquele ato miraculoso de Deus. Mas tão logo o povo atravessou o mar em seco, eles começaram a murmurar contra Deus, esquecendo-se das bênçãos de Deus. Amado irmão que está me ouvindo neste momento, não se esqueça das grandes bênçãos que o Senhor te concedeu. A principal dela, a salvação da tua alma. Quem seria você se estivesse hoje no mundo perdido, desarraigado como ovelha sem pastor? Talvez a sua vida já teria sido ceifada. Agradeça a Deus todos os dias. Não murmure, não reclame. Louve ao Senhor.
Agradeça a Ele porque Ele tem o melhor para nós. Prosseguindo, eu trouxe para você as 10 provocações do povo de Israel. Olha, pastor Daniel, onde temos isso? Em Números capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Repetindo, Números capítulo 14, versículo 22 diz: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram, ou me provocaram, como dizem algumas versões, estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Números capítulo 14, versículo 22. Diante desse texto, nós temos duas explicações dos comentaristas. Primeiro, alguns dizem que esse 10 significa integridade e tomam como referência paralela as 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito, quando o povo de Israel estava lá. 10 foram as pragas que foram enviadas para que atormentasse todo o Egito e Israel pudesse sair após a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Esse 10 tem o sentido de completo, de íntegro. Lembre-se também que aqueles jovens em Babilônia, eles experimentaram uma refeição diferenciada durante 10 dias. E após 10 dias, foi verificado que eles estavam mais gordos, mais fortes, como diz a palavra do Senhor em Daniel, no capítulo 1. Então, esse número 10 na Bíblia tem o sentido de completo, de íntegro. Sendo assim, os que defendem esta ideia da integralidade, da completude, dizem que as murmurações, as tentações, as provocações do povo contra Deus chegaram ao extremo, foram completa, foi algo que envolveu todo o povo, e assim aquela geração, salvo Josué e Calebe, ficou no deserto, porque foram 10 vezes que eles tentaram ou provocaram ao Senhor. Mas algo também interessante, vale a pena você que é estudioso da Bíblia sondar. Na Bíblia, a palavra-chave e outras Bíblias, como a Bíblia Dake, mostram 10 textos sagrados que mostram a murmuração, a reclamação, a provocação do povo contra Moisés e contra o Senhor. Eu quero ler alguns deles só para você comprovar isto. Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12 diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Versículo 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Veja, irmãos, a provocação, veja a murmuração do povo, tão logo havia atravessado o Mar Vermelho em seco. Em Êxodo capítulo 15, versículo 23, nós temos mais um momento de reclamação, de provocação, de tentação desse povo contra Moisés e contra o Senhor. Diz assim, Êxodo 15, versículo 23 em diante: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E outros textos sagrados você pode ler. Temos então 10 textos sagrados que mostram a provocação, que mostra esse ato de murmuração, de reclamação do povo de Deus contra Moisés e contra Deus. Você pode aproveitar esta tela, printar esta tela. É claro que você vai encontrar talvez outros autores que falam de outros textos, mas eu trouxe estes para você, meu caro professor e aluno, para que você veja que realmente o povo murmurou, reclamou, provocou o Senhor, e
isso chegou a um limite, chegou o momento do clímax. Portanto, ali o Senhor viu aquilo como algo completo, íntegro, e determinou que aquele povo não pisasse em Canaã, não pisasse na terra prometida. Vamos então à sinopse dessa segunda parte. A murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. Veja que aí nós temos a expressão de israelitas. Então, lendo novamente, a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar na terra prometida. Vamos lá, última parte da lição, terceiro tópico da lição: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Vamos ao primeiro item, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números capítulo 14, versículo 29 e 16, versículos 41 a 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Olha que perigo, meus amados irmãos. Murmurador não usufrui das promessas de Deus. Murmurador não contempla aquilo que Deus tem reservado para ele daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e também na eternidade. Segundo item do terceiro tópico, o destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. É o nosso texto áureo. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Reclama do culto, reclama se o culto demora a começar, reclama se o culto passa 5 ou 10 minutos, reclama que a palavra não estava inspirada, reclama que o conjunto cantou o hino que ele não gosta, murmura tanto que se torna um crente espiritualmente morto, insensível, vai para o culto e não sente nada, não chora, não glorifica, não exalta a Deus, apenas observa as coisas para depois comentar e murmurar com outros irmãos. Ora, esse crente está morto. Esse crente não tem vida espiritual. Logo, seu destino é a morte, diz o comentarista, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Não sigamos, portanto, o mau exemplo dos israelitas. Terceiro item do terceiro tópico, os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Começa aquela murmuração contra o pastor, contra o ministério, e aquilo vai se estendendo de irmão para irmão, de igreja para igreja, de congregação para congregação, e daqui a pouco ocorre uma cisão, uma divisão. Fruto do quê? Fruto de uma murmuração. Isso acontece muito em nossos dias. Esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Ora, nenhuma igreja vai crescer com murmuração, com reclamação, com pessoas resmungando, falando mal umas das outras. Isso acaba fazendo com que aquilo que deveria estar unido, coeso, para alcançar outros, para envolver outros no reino de Deus, acaba sendo mais um ambiente hostil de contendas, de desavenças, e assim o que acontece é que há, de fato, muitas igrejas
perdendo completamente o rumo por causa, muitas vezes, de um grupo que se coloca numa postura não de ajudar, não de orar pelo pastor e orar pelo ministério, não de estar junto ali como Arão e Ur, segurando para que o líder esteja com as mãos estendidas. Não, mas procurando minar as forças, a influência do homem de Deus e assim usa principalmente da murmuração para espalhar coisas que, infelizmente, trazem males cruéis para a igreja do Senhor. Vigiemos, pois. Há também o mal de caráter espiritual, por exemplo. A murmuração também resulta em mentiras, calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Irmãos, cuidado com isto, porque logo que vem a murmuração, vem outros males. E aqui o comentarista fala mentiras, calúnias, como já citamos anteriormente aqui no nosso comentário. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Muito bem colocada esta frase do nosso comentarista, porque ele diz o seguinte: a pessoa que ao invés de caminhar, ao invés de prosseguir na sua caminhada, fica murmurando, reclamando, falando mal de um, falando mal de outro, ele acaba acrescentando o pecado à sua vida e pode se tornar, ao invés de um servo de Deus, um servo do diabo, um servo do inimigo. E, como tal, ele fica impedindo a caminhada. É como uma pessoa que está em um caminho parado e só sabe reclamar, murmurar, não caminha, não progride, e é um impedimento na caminhada de outros rumo ao céu. As pessoas querem chegar ao céu e aquele reclamador, aquele murmurador, como instrumento inimigo, está ali impedindo, minando as forças daqueles que querem prosseguir na sua caminhada espiritual. Deus tenha misericórdia de nós. Tenhamos, pois, a atitude de servos de Deus, de fato, ganhando almas para Jesus, cuidando para que não falemos demais e não murmuremos a todo instante, porque fazendo assim, nós estaremos prosseguindo para o céu e conduzindo outras pessoas e, muito em breve, chegaremos lá e agradeceremos a Deus. Eu fiquei imaginando durante o preparo desta aula como seria um murmurador no céu. Imagine, meus amados irmãos, um murmurador no céu. Ia reclamar de tudo, de todos, até do próprio Senhor. Por isso, não tem lugar para murmurador no céu, porque ele ia reclamar durante toda a eternidade, murmurar durante toda a eternidade. Imagine você ir para o céu com um irmão murmurador. Não seria um céu de paz, porque o murmurador não tem paz. Então, se você quer realmente entrar no céu, abandone a murmuração e louve ao Senhor, porque o céu é lugar de adoração, de ações de graça, de gratidão pelas bênçãos alcançadas. E quando chegarmos lá, teremos muito a louvar ao Senhor por termos alcançado as bênçãos celestiais com Cristo para sempre. Amém e amém. Sinopse dessa última parte: a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Repetindo, a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Conclusão da nossa aula. Nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local, ao longo da nossa caminhada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é a que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Portanto, vigiemos, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele quer usar o murmurador no meio da igreja
para desanimar outros crentes da caminhada, e não seja você um porta-voz do inimigo, seja um porta-voz das bênçãos, das promessas de Deus nessa caminhada. Eu convido você para a próxima aula, a 8ª lição do 2º trimestre de 2024, na qual estaremos estudando sobre confessando e abandonando o pecado. Eu espero você aqui, meu amado irmão e irmã, e agradeço por você estar conosco até o final desta aula. Deixe aí o seu like, compartilhe com outros irmãos. Nosso canal é simples e objetivo. Trabalhamos a lição para que você possa desenvolvê-la em sua classe, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical. Aproveite bastante todo esse conteúdo. Se você não assistiu às aulas anteriores, aproveite. No nosso canal nós temos todas as aulas anteriores e queremos, com a ajuda de Deus, chegar até o final deste trimestre, deixando sempre para você a aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui se despede seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. E até a semana que vem. E até a próxima aula.